A discografia impecável de Crosby e Nash, a partir de agora em Altos Plays de Duplas. Um episódio que eu estava há bastante tempo querendo fazer, exatamente para trazer aqui para vocês álbuns maravilhosos dessa dupla que eu sou apaixonado, e uma dupla que não precisa grandes apresentações, mas vamos lá rapidamente. O David Crosby sai dos Byrds, o Graham Nash sai dos The Hollies, se juntam com o Stephen Stills, formam o trio Crosby, Stills e Nash. Na sequência entra o Neil Young na jogada, daí é o Crosby, Stills, Nash e Young. Brigam, voltam entre idas e vindas de carreira solo também, álbuns em duplas, em trios, em formações diferentes e tal, mas para mim essa duplinha querida, o Crosby e o Nash, vem numa sequência de álbuns de estúdio e vejam bem, é uma discografia muito curta, infelizmente, são poucos álbuns e é o que eu vou trazer aqui, a discografia de estúdio completa do David Crosby e do Graham Nash, porque eu acho, inclusive, assim, que é pouco lembradas, não são discos difíceis e nem caros de se encontrar e que merecem o holofote, porque aqui, realmente, na minha opinião, são discos nota 10, inclusive seria impossível tentar fazer um ranking do melhor ao pior, porque realmente são discos que eu acho excelentes do começo ao fim, então vou fazer apenas numa ordem crescente aqui, trazendo apenas os álbuns de estúdio, depois eu cito ainda e trago mais alguns exemplos, tem discos ao vivo, tem uma coletânea maravilhosa, mas aqui o foco são os álbuns de estúdios gravados pelo David Crosby e o Graham Nash. Em 1972 chega então o primeiro álbum da dupla Crosby e Nash, que é esse daqui, que tem o nome de Graham Nash David Crosby, lançado então em 1972. Aqui a capa, deixa eu mostrando também já aqui a contracapa. Essa aqui é uma prensagem original, primeira prensagem norte-americana. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Tem aqui a capa, que tem uma janelinha aqui, ó, que daí tu abre e tá ali os belezões. Hello! E aqui dentro também, ele abre aqui lindamente, turminha ali do chazinho, pá. Aqui ficha técnica, que eu já chego nela, que é super interessante também. Então tá aqui, essa aqui é a prensagem original norte-americana, a primeira prensagem então de 72, deixa eu mostrar o label, que sai ainda pelo label, né, que administrava ali tanto a carreira do Crosby, Stills e Nash quanto do Crosby, Stills, Nash Young. Então ele sai também pela Atlantic Records aqui, então, em 1972. Aqui então a prensagem, primeira prensagem, que também traz aqui, ó, deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês, com a lista das faixas, com as letras, tal, aqui um discão. E deixa eu já falar para vocês rapidamente aqui também da lista de músicos, né, dos músicos convidados, e vai se repetir ao longo da discografia do Crosby Nash, assim, excelentes músicos, e aqui tem uma lista enorme, mas vou trazer alguns destaques que vale a pena vocês conferirem. Então, um disco sensacional, assim, enfim, todos aqui vão ser sensacionais, já disse, para mim são discos nota 10, né, mas vamos lá, aqui alguns destaques. Por exemplo, a gente tem a participação na guitarra do Dave Mason, fazendo alguns solos no álbum. Tem também, e é super interessante, também vai se repetir em outros discos da dupla também, e também na carreira solo, é meio que aquela turminha também da Califórnia, que vai todo mundo tocando no álbum de todo mundo e tal. Então aqui a gente também tem alguma galera ali também do Grateful Dead, né, como o próprio Jerry Garcia, o Phil Lesh, também o Bill Kreutzmann também está participando desse álbum aqui. Os melhores músicos de estúdios, né, conhecidos como os The Section, né, que era a turma que gravou com todo mundo ali da West Coast norte-americana, ali, como por exemplo o Greg Dodge, o Danny Cortman, o Leland Skiller, né, o grande baixista, assim, que toca com eles em todos os discos, inclusive. E aqui, gente, realmente, assim, é uma lista interminável, assim, de músicos, porque, claro, ali os caras estavam no auge, né, eles tiveram um grande sucesso comercial e também sucesso nas rádios, não só com os, né, em trio ou em quarteto, como também
os primeiros álbuns solo, tanto do David Crosby quanto do Graham Nash, foram álbuns que venderam muito, vindos na cola aí, né, do sucesso comercial do Crosby, Stills, Nash Young principalmente, e aqui não foi diferente, é um álbum que chegou ao topo das paradas na Billboard e tal, teve uma enorme receptividade, também nas rádios e também sucesso comercial de vendas, então eles foram surfando a onda que eles já estavam surfando e muito bem, e trazendo esse disco, que também, vamos lá gente, e não só nesse disco, ao longo dos próximos que eu vou mostrar, é claro que aqui a gente vai encontrar muito da sonoridade que a gente já conheceu ali do Crosby, Stills, Nash, depois do Crosby, Stills, Nash Young, também da carreira solo, mas ao longo do tempo eles vão trazendo também novas camadas, além do rock, né, do pop, da música folk, do country, eles vão trazendo novas camadas ao longo dos anos 70 e sempre, como eu já mostrei aqui nesse primeiro álbum aqui da dupla Crosby e Nash, sempre muito bem acompanhados de grandes músicos de estúdio, grandes músicos famosos e amigos da turma ali e tal, e algo que vai se repetir, então realmente são discos também muito bem gravados, tem uma qualidade de gravação e as qualidades das prensagens que eu tenho aqui também são excelentes, e todos os álbuns, inclusive esse que eu já estou trazendo aqui, todos os álbuns também saíram no Brasil. Esse aqui, por exemplo, ele saiu no Brasil em 2 edições, uma em 1972, no mesmo ano que ele foi lançado, e depois parece que teve ainda uma segunda prensagem já nos anos 80, acho que até foi em 1980, e como eu falei, não só esse disco aqui, como os outros que eu vou trazer aqui da discografia deles, não são discos difíceis de encontrar e também não costumam ser discos muito caros, né? Apesar dessa loucura dos preços, a gente nunca sabe, mas enfim, garimpando bem, tu pode encontrar, inclusive, edições de época e a qualidade de som realmente é muito impressionante. Então fica aqui já o primeiro dessa trajetória da dupla Graham Nash com Graham Nash e David Crosby no álbum de 1972, abrindo a porteira para discos maravilhosos que vêm aí na sequência, como esse. E o próximo álbum da dupla acaba saindo somente em 1975, porque, vamos lá, como eu falei antes, né, vai entre idas e vindas, porque nesse meio tempo chega a rolar uma nova turnê do Crosby, Stills, Nash Young, o David Crosby chega também a gravar num reencontro com a formação original dos Byrds, o Graham Nash também acaba lançando outro disco solo e tal, e eles voltam a se reencontrar em estúdio novamente para gravar um segundo álbum em 1975 com este álbum aqui, o Wind on the Water, lançado em 1975. Aqui os belezões na capa ali, super à vontade, pá. Aqui também na contracapa, repetindo mais um grande álbum, um super disco também. Esse daqui, ó, deixa eu mostrar o label, esse aqui já não sai mais pela Atlantic Records, né? Eles chegam a gravar alguma coisa ainda na carreira solo pela Atlantic, e já os discos em dupla, eles começam a sair, então, pela MCA Records. Essa daqui é uma prensagem norte-americana, só que já é uma reedição que sai em 1980, essa aqui não é a prensagem original de 1975, mas enfim, é reeditado e também tem um baita som essa prensagem aqui, americana de 1980, nesse label, então, pela MCA Records, ou MCA, se você preferir, e também esse aqui, assim como todos que eu vou trazer aqui, também saiu no Brasil. Esse aqui saiu no Brasil, inclusive, em 1976 saiu, ele vem ainda nessa prensagem, nessa reedição, com essa parte interna aqui, trazendo outras estrelas da gravadora e tal, né, da MCA, e aqui, gente, de novo, como eu falei no álbum anterior, e também, enfim, é uma sequência assim que traz também participações incríveis, e aqui cresce ainda mais a turminha da Califórnia junto ali. Eu vou ler apenas alguns outros nomes que aparecem também nesse segundo álbum aqui. A gente tem a participação, por exemplo, da Carole King, tocando Hammond, tocando piano, participando em backing vocals, também o James Taylor participa desse álbum, o Levon Helm, baterista e também vocalista do The Band, também participa aqui nesse álbum. Tem ainda o Jackson Brown, né, também participando, fazendo backing vocals, violões. De novo, gente, é aquela turma que vai se reunindo, a turma do Lauren Canyon na Califórnia e tal, tava todo mundo morando pertinho e talvez, vamos
vamos pro estúdio lá, vamos gravar junto. Então reunia sempre músicos espetaculares, e esse disco aqui realmente também é um disco que traz então também grandes participações, e o legal dele assim é que realmente aqui já, digamos assim, dá um passo um pouquinho acima do primeiro álbum, assim, porque, de novo, são todos álbuns excelentes, inclusive o primeiro, mas de alguma maneira, sei lá, fazendo uma análise agora aqui, o primeiro álbum ainda tem muito da pegada do que eles já vinham fazendo ali com o Crosby, Stills, Nash Young, também na carreira solo. Eu acho que aqui eles chegam, digamos assim, né, com várias aspas, num conceito já mais próprio do álbum, tem uma conversa também já mais forte com a música pop, mas sem deixar de lado tudo isso que eles já traziam de referências. Eu também, gente, um disco muito bem gravado, impressionante de todos esses álbuns, e a qualidade de gravação nos estúdios, a mixagem perfeita, músicas maravilhosas. Eu sou suspeito para falar desse álbum aqui, de todos esses, assim, mas eu poderia destacar algumas aqui para vocês, como a Carry Me, Mama Lion, Bittersweet, deixa eu ver o que mais aqui, Take Money and Run, também tem uma levada sensacional, assim, é um disco impecável, né, assim como todos, na verdade. Fireworker é um disco, assim, que eu gosto, né, por isso eu vou falar em todos, assim, mas eu gosto do começo ao fim, realmente, gente, são discos que, se você não conhece, por favor, vai atrás, vai escutar, porque vale a pena. Esse aqui, então, é o segundo álbum, então, da dupla Crosby e Nash, Wind on the Water, lançado em 1975, imperdível, disco genial, mais um disco genial dessa dupla Crosby e Nash. Em 1976 chega o terceiro álbum da dupla, tá aqui, o Whistling Down the Wire, lançado então em 1976, aqui na capa, né, sempre a duplinha, com uma carinha de quem tá bem faceiro, aqui a contracapa também, certamente no backyard da sua residência ou do estúdio e tal, tá aqui então, esse aqui é o terceiro álbum de estúdio do Crosby e Nash, que chega em 1976, aqui já é também por outro label, deixa eu mostrar para vocês, essa aqui inclusive é a prensagem original, primeira prensagem que saiu, americana, em 1976, que sai pela ABC Records nos Estados Unidos, está aqui então também, primeira prensagem original de 1976, inclusive até antes de eu mostrar o resto, me lembrei agora, esse disco aqui, ele já apareceu aqui no canal, mas rapidamente, porque, como eu falei desde o começo, né, são álbuns que eu amo, e este álbum aqui tá num episódio que, se você não conferiu ainda, tá aqui no canal, que é um episódio muito legal que eu fiz sobre os 10 discos, Autos Plays Top 10, os 10 discos que eu mais escuto, os 10 discos que eu escuto com mais frequência aqui na minha casa, e esse aqui é um dos 10 que apareceu por lá, então realmente mais uma prova de que estes álbuns não param de rodar aqui dessa dupla que eu amo demais, então esse aqui também já está em um outro episódio mais antigo aqui do canal, você pode ir no histórico, inclusive, se você já chegou até aqui, né, e não te inscreveu ainda aqui no Autos Plays, pô, não custa nada aí, vai rapidinho, te inscreve aqui no canal, isso é super legal, super importante, dá like, comenta aí também, mas enfim, só para lembrar que esse álbum aqui também já esteve em outro episódio, onde eu não trouxe assim tantos detalhes, assim, porque foi um episódio onde eu trouxe 10 álbuns que eu mais escuto, mas esse aqui tava lá, então, Whistling Down the Wire, inclusive esse disco também saiu no Brasil, em 1976, mas esse aqui é a prensagem original norte-americana, vem com essa parte interna aqui também, ó, com as letras, diferente dos outros álbuns, aqui eles juntam uma turminha da pesada de parceiros, olha o naipe da turma aqui, né? Então aqui realmente também são grandes músicos de estúdio também e tal, mas diferente dos álbuns dos dois primeiros, aí já não tem mais tanto a turminha da Califórnia, digamos assim, participando, mas o que não deixa de ser também, como eu disse, é um dos álbuns que eu mais escuto, com certeza, aqui em casa, porque tem canções que eu sou apaixonado. Deixa eu dar uma dica de algumas aqui para vocês. Spotlight é uma baita música que já abre o álbum aqui também. Tem também uma do Nash que eu adoro de paixão, que se chama Margarita, uma letra maravilhosa. Enfim, gente, Foolish Man, do David Crosby, é impressionante. Todas aqui são impressionantes, assim. Pode ir sem erro também nesse disco, que você
não vai se arrepender. E esse aqui, então, é o terceiro álbum deles, de 1976. Inclusive, gente, é o último álbum, né? Como eu falei, é uma discografia super curta, em partes, né? Estou dizendo em vinil, principalmente. Mas, para vocês terem ideia, dos álbuns de estúdio, este aqui é o terceiro álbum, de 1976. Eles voltam a gravar em dupla, novamente, assinando como dupla em álbum de estúdio, somente em 2004. Sim, somente lá em 2004 eles lançam mais um álbum de estúdio que é muito bom, mas que nunca saiu em vinil, saiu apenas em CD. É uma lacuna, eu não tenho ele aqui nem em CD e tal, mas é um álbum que está disponível no streaming. Eles voltam a se encontrar em estúdio novamente, então só lá em 2004. Então esse aqui a gente pode dizer que é o último assim da grande leva de LPs, e também, né, complementando a discografia do Crosby e do Nash, tem ainda 2 álbuns ao vivo que são maravilhosos. Aqui o foco foram os álbuns de estúdio e tal, e eu posso de repente trazer em algum outro episódio que eu tô bolando aí de grandes álbuns ao vivo, porque também são maravilhosos os discos ao vivo do Crosby e Nash. Eles têm 2 ao vivo, eles têm então mais um álbum de estúdio que sai em 2004, tem nas plataformas de streaming, no Spot Coisa da vida e tal, tem para você escutar. Um disco muito bom, inclusive, né? Fica a torcida aí para que ele seja relançado, uma edição em LP, para poder fechar toda a discografia de estúdio, então, do Crosby Nash. Esse aqui a gente pode considerar, então, o último, com certeza, o último LP de estúdio do Crosby Nash. Nessa discografia, como eu falei, é super curta, mas de maneira alguma isso impede que seja um disco melhor que o outro, são só discões. Então tá aqui o terceiro álbum deles de estúdio, o Whistling Down the Wire, de 1976. E para fechar esse episódio, eu vou trazer aqui como um bonus track para vocês uma coletânea excelente que saiu da dupla também aqui, né? Coletânea Crosby Nash, The Best of David Crosby e Graham Nash, que saiu em 1978. Aqui também a capa que tem uma textura e tal. Isso aqui saiu só lá fora, não saiu aqui no Brasil e tal. Essa aqui é uma edição original norte-americana, então de 1978. Aqui a relação das faixas, que eu já vou trazer um pequeno detalhe que vale a pena desse disco, a parte interna também aqui. Os dois bem faceiros no meio de uma plantação e tal. Aqui, ó, aqui Crosby Nash, e aqui sumiram na plantação e tal. Mas aqui vem com essa parte interna. Deixa eu já ir esquecendo o label para mostrar aqui para vocês. Então essa é uma coletânea que sai pela ABC Records, e o grande diferencial, o que é legal também dessa coletânea aqui, que é, além, né, obviamente, né, de trazer algumas faixas, as faixas dos 3 álbuns de estúdio, né, que eu já mostrei aqui, tem ainda um destaque, um diferencial que é bacana, porque, deixa eu até conferir aqui, porque ainda sai, além das faixas dos álbuns da dupla, tem pelo menos uma ou 2 faixas também da carreira solo, tanto do álbum solo do David Crosby, né, o If I Could Only Remember My Name, como também tem ainda 2 músicas da carreira solo do Graham Nash, né, do Songs for Beginners e também do Wild Tales. Então o bacana e o interessante também dessa coletânea é que também tu pode ter, enfim, além de ter, claro, o Best Of, né, alguma das melhores canções, assim, porque como eu disse, são todas muito boas. Então eles fazem nessa compilação algumas faixas tanto em dupla, como traz também, digamos assim, como bonus track, né? Não é só um bonus track no episódio eu trazer essa coletânea, mas na própria coletânea também tem alguns bônus, trazendo também algumas faixas da carreira solo, tanto do David Crosby quanto do Graham Nash. Gente, então foi isso, assim, um passeio rápido, assim, como eu disse para vocês, é uma discografia super rápida e curta, assim, mas o que de maneira alguma deixa de ser uma grande obra que eles deixam, então, em 3 álbuns, né, retomando aqui de novo, ó. Então tá aqui o primeiro álbum, né, de 1972, o Graham Nash e David Crosby. Na sequência vem o Wind on the Water, de 1975, e eles fecham os anos 70, ainda trazendo o Whistling Down the Wire. Então foi isso, gente. Por favor, me deixe saber aí se vocês já escutaram esses álbuns, ou se não escutaram, vão escutar novamente, né? Vão escutar, e quero saber o que vocês acham desses discos. Como eu disse para vocês, são álbuns que eu considero
nota 10 aqui na minha discoteca, que eu amo de paixão do início ao fim, não tem pra mim disco ruim, né, com essa dupla aqui. E eu gostaria de saber, então, de repente, isso aqui pode virar uma série, né, de altos plays de dupla, né, porque tem várias outras duplas super interessantes na história da música. Deixa aí nos comentários outras duplas que vocês forem lembrando, ou então também a relação de vocês com esses álbuns aqui, eu vou adorar saber. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio aqui do Altos Plays. A gente se encontra a qualquer momento novamente aqui em Altos Plays. Até mais!